tudo bem? Eu sou a Lu Maciel. E eu sou a Carol Lynch. E nós estamos aqui no Plano A, com um convidado muito ilustre, professor Wadson Arantes Gama. Ele é presidente do Conselho Regional de Psicologia por 4 mandatos, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, coordenador da Companhia de Teatro Senhoras do Cerrado, psicólogo clínico, mestre em Psicologia pela PUC, especialista em Psicologia Social pelo Conselho Federal de Psicologia e meu verdadeiro mentor, um dos motivos de eu estar aqui na psicologia. É um prazer muito grande de te receber. Eu é que fico feliz, né, estando aqui ao lado de 2 alunas, né, que foram minhas alunas, e esse é um lugar que vocês estão concretizando, né, um sonho. Eu acho que é muito importante que a gente sonhe, e a esperança é algo que acontece no presente, tá me entendendo? E aí eu estou aqui nesse momento, recebendo esse presente do Plano A. Eu fico muito feliz, viu, gente? A gente também. É um prazer, Wadson, reencontrar, né, depois de tanto tempo e te receber aqui, né, como nosso primeiro convidado. O nosso tema de hoje é sobre o livro de Rogers, né, Tornar-se Pessoa. E Rogers fala no livro muito sobre aceitação, né, sobre autoaceitação, sobre a aceitação do outro também, nesse processo de autoconhecimento, né? Nos dias de hoje, a gente tem uma situação muito ambígua, que de um lado, a gente tem patamares inatingíveis aí nas redes sociais, de que a gente quer sempre ser mais e melhores de acordo com o que está lá sendo mostrado nas telinhas, né? Mas de outro também, nunca se falou tanto em saúde mental e nunca foi tão importante esse conceito, né? Essa busca por uma qualidade de vida, um bem-estar pessoal. E isso eu acho que é uma dificuldade da gente estar fazendo esse caminho, né? Parece que uma coisa interfere diretamente na outra, né? Queria que você falasse um pouquinho aí, como é que você vê esse processo de aceitação e de crescimento pessoal e nesse momento, e como que a gente pode ajudar as pessoas também nisso. Eu acho muito legal que você traz, né? E esse livro, né, do Carl Rogers é muito importante, essa reflexão. E aí a gente vive realmente um mundo muito automático, né? As pessoas, elas não estão tendo tempo para refletir. Como o próprio Zygmunt Bauman fala de uma sociedade líquida em que as pessoas têm dificuldade, né, de relações longevas, né? Então, hoje tem os aplicativos que já chegam, eu quero isso, aquilo outro, mas as pessoas estão muito solitárias. Elas podem conectar com alguém que está lá do outro lado do mundo, lá da Austrália, mas ela não conecta com ela mesma. Então, a gente vive um mundo de telas, né, em que as pessoas tem dificuldade desse contato que nós estamos aqui olho no olho, né? E aí é muito importante para quem está assistindo, entenda essa visão do Carl Rogers, de você ser autêntico e respeitar cada sujeito no seu tempo. Agora, é importante que a gente entenda que nós vivemos cercados, né, por todas essas motivações extrínsecas. Então, é uma sociedade em que é da comparação. São pessoas, a gente fica comparando o tempo inteiro, se teve like, se não. Nós estamos aqui, mas fulano está em tal lugar. E aí eu me sinto com uma ansiedade muito grande ou com a tristeza, né? Então, ou a gente fica lá no passado, ou a gente fica no futuro. Ou, quando eu era criança, aconteceu isso comigo. Como meu pai me cuidava, etc. Ou minha mãe. Ou, quando eu separar, quando eu tiver isso, aquilo, outro. Mas a gente vive no presente. E aí o Carl Rogers, né, e aí baseado na psicologia existencial, ele traz isso, né, que é você respeitar o seu tempo. Agora, para isso, você tem que entender, né, que você tem que olhar para você. Só que essa sociedade está o tempo inteiro tirando você do foco. Então, eu tenho que colocar um filtro, né, para poder parecer melhor. Eu tenho que pegar um peso gigante, né, aqueles pneus de patrol, né, aquelas coisas gigantes. Se eu não fizer isso, eu não estou no grupo, né? Eu tenho que acordar de madrugada para poder ganhar a vida. Então, tem uma coisa que é a dificuldade de processos. É tudo muito automático. Então, as pessoas têm dificuldade de processo. E aí, a gente vive nessa sociedade que é de macarrão instantâneo. Quase que eu falei o nome de macarrão aqui, tá, gente? Né? De macarrão instantâneo, que é tudo para ontem. E aí, como é que você vai ser autêntico?
Já no primeiro capítulo, Rogers fala muito de uma necessidade de eu unir 3 coisas. A aceitação incondicional, que é muito difícil, uma congruência e uma empatia. Dentro da vida profissional, como é que você traduz isso? O que você acha que é importante? Olha, é muito importante o que você está colocando. Essa aceitação incondicional, gente, é incondicional. Quer dizer, é você saber que você está nesse mundo e que você faz parte dele. Nós todos somos Homo sapiens, tá? Todo mundo é Homo sapiens, mas cada um vai construindo esta história. E aí, como é que eu estou? Eu estou vivendo, eu estou estando no mundo, ou eu simplesmente estou aqui de forma automática? Agora, para isso, eu tenho que ter aceitação, como o Rogers coloca, né? E aí, a partir do momento em que eu percebo que eu tenho habilidades ou que eu tenho limites, eu tenho que ver isso. Porque nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e não existe ninguém igual a ninguém. Nós somos seres singulares. Uma palavrinha para olhar lá no dicionário: idiosincrasia. Tá? Então, nós somos seres idiosincráticos. Então, cada um pensa, processa de forma diferente. Agora, essa sociedade que vive o ter sobrepondo ao ser e o aparecer, quer colocar todo mundo dentro de um recipiente, na mesma forma, na mesma caixinha. E aí surge N nomes, TEA, pessoas que têm tag, pessoas isso, aquilo, outro. Mas nós somos mais do que meros códigos. Nós somos seres integrais. E aí tem que ter essa coerência. E aí vai para a empatia. E aqui de forma didática, porque empatia é empatia, eu vou falar, né? Nós temos 2 formas. Nós temos a empatia comportamental, que é essa que eu cheguei. Boa tarde, gente, que não sei o quê, sorrindo, e etc., que é a porta de abertura. Não sei se vocês já viram, às vezes a gente vai num supermercado, qualquer coisa, as pessoas estão lá e nem olham na sua cara, nem olham nos seus olhos, como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Então, isso é a porta de abertura para ser acolhido, tá? E o psicólogo tem que saber disso. O psicólogo tem que trabalhar estas questões, tá? Porque a pessoa que chega lá, ela está fragilizada, ela está querendo realmente ser acolhida, e você está lá mexendo num papel, tá? Você não olha para ela, não fala para ela: olha, fulano, daqui a pouco eu vou te atender. Então, essa é a empatia comportamental. A outra é a empatia emocional, ou é da identificação, que é essa que a gente tem no dia a dia. Então, se alguém falar assim: olha, hoje meu namorado brigou comigo, etc., a gente toma um ranço do namorado da amiga, não é assim? E no outro dia os dois estão lá beijando, não é não? Então, isso é empatia emocional, e que a gente, psicólogo, tem que tomar cuidado. Porque senão a gente cai aí no problema seríssimo, tá? Que a gente vai perder a ciência. A gente não vai ser cientista, a gente vai ficar no mesmo lugar, aí a gente vai chorar junto com a pessoa, né? Então, é muito importante que a gente entenda todo esse processo. E aí tem a empatia emocional, que é você ficar no lugar do outro, entender e compreender com o olhar do outro. Isso acontece muito, né? Principalmente quando a gente é adolescente, aí fala: fulano falou mal de você, vamos lá brigar, vamos fazer isso. Então, o psicólogo tem que tomar cuidado com essa empatia emocional, porque senão ele fica na mesma linha do sujeito. Então, ele tem que ir para a empatia cognitiva, que é dar suporte para aquela pessoa sair daquela condição. Então, isso não é fácil. Para isso, você tem que ter a teoria, você tem que saber qual é o lugar, porque você compreendendo e sabendo que aquela pessoa tem o seu tempo, vivencia aquilo daquela forma, e aí é essa questão do Roger que você falou, que ele percebendo, ele deixou a pessoa no tempo dela, teve aquele vazio, causou a angústia, porque, na verdade, gente, a gente vive na angústia. A angústia que movimenta a gente, né? Então, as pessoas, elas, às vezes, elas ficam tão automáticas que elas esquecem delas mesmas, e aí, de uma hora para outra, ela tem um transtorno ali de ansiedade ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é muito importante que a psicóloga e o psicólogo entenda que esse primeiro momento é de acolhimento, é de uma escuta ativa, para que realmente ele possa desenvolver algumas hipóteses.
Por isso que é importante os documentos psicológicos. Por isso que é importante que você, psicóloga e psicólogo que tem dificuldade com a escrita, que você vai aprender. Porque em que lugar que as pessoas percebem a gente, na verdade, na legalidade? É quando você carimba um parecer, um laudo, uma declaração. E ali é que vai ter o seu nome mesmo registrado. Então, isso é muito importante que você saiba entender que tem uma teoria. Na hora que você está lá trabalhando com o sujeito, você não fica pensando, agora Roger disse isso, não. Isso é uma intuição teorética que a gente chama, porque está tão ali sedimentado que você vai desenvolvendo e às vezes você intui até uma determinada técnica que você vê que deu certo para que aquela pessoa ela enxergasse o seu poder. E aí você vai desenvolvendo, e aí ela vai abrindo, né, como a Gestalt fala, ela vai fechando as Gestalts, vai abrindo e vai desenvolvendo, e quando ela percebe, né, porque a terapia não tem um marco, agora eu melhorei. Quando você percebe, meu Deus, tinha essa água aqui, eu estava com sede, eu vou beber, tem isso aqui que está me incomodando, e assim vai nesse processo. Então, é muito importante que o psicólogo e a psicóloga entenda o seu papel, independente da sua abordagem. E agora eu vou fazer o papel bem de estudante de psicologia. Quando a gente está falando em aceitação, todo mundo que está na academia tem um medo de... E se chegar alguém que eu não consiga aceitar? Que o problema do outro atinge o meu humano. Na tua história, são 30 anos, né, de psicologia. Você já teve situação em que foi difícil lidar, precisou encaminhar? Como é que a gente faz? Dá essa colher de chá para quem está perdido. Na verdade, é você ser autêntico, tá? É você perceber que não adianta você querer ficar com o cliente, porque a minha abordagem fala cliente, tá? Ou paciente, para poder ter o dinheiro. Mas sim para cuidar. Então, você tem que estar tomando muito cuidado com isso para você não ter o viés dessa empatia emocional, Luciana, que eu acabei de dizer. Então, claro que teve vários casos e que bateu com a minha empatia emocional, com questões que eu mexeu. Muitas vezes, ou algumas vezes, eu estava em processo psicoterapêutico, eu fui trabalhar isso na terapia e pude acolher aquele sujeito com mais ainda qualidade, porque eu estava trabalhando aquilo e aí eu pude ir para o cognitivo e aí aquela pessoa eu consegui acolher. Outras vezes eu não dei conta, né? Então são situações muito complexas, né? Em que você tem que ter uma coerência, e como você falou, Carol, da questão da congruência. Você tem que ser congruente. Porque independente se a gente atende por causa do determinismo, por causa do comportamento, por causa do pensamento, da forma, seja qual abordagem, a gente trabalha com o quê? Com a vida humana. Sim. E eu também sou humano. Então, quando você olha para você e você sabe que você é humano, você vai entender que você não vai ajudar aquela pessoa. E aí você tem que pedir para uma pessoa que você confia, né? Ou você vai para terapia, ou você vai pedir uma supervisão para você poder conseguir acolher aquela pessoa, porque senão não vai adiantar. Eu acho que é a aceitação também de nós mesmos, né? Fazer esse processo de entender como a gente também está se sentindo em determinadas situações mesmo, né? Em determinados atendimentos, né? A gente está falando tanto de aceitação e lá no começo a gente estava falando também sobre redes sociais e tudo isso, e a gente está falando dessa aceitação no processo terapêutico, aceitação, nós nos aceitarmos como somos, né, nas nossas fraquezas, nas nossas forças, mas qual que é a importância no crescimento pessoal da aceitação dos outros? Aí cai naquilo que eu disse para vocês, a intencionalidade. Qual que é a minha intenção na minha relação de amizade? Qual que é a minha intenção com os meus filhos? E é muito importante a gente refletir qual que é a minha intenção. É fazer com que meus filhos não sejam independentes? É fazer com que meus filhos sejam independentes e sejam empáticos? Porque o Isamitiba, ele fala que a educação é feita por fios invisíveis. Entendeu? Então, eu vou construindo
essa relação na minha vida diária. Então, quando você vê um adolescente que tem características de autista, porque fica preso no quarto ou não consegue estar nas redes sociais de forma presente, não em redes sociais ali nos seus celulares e tudo mais, e aí, de repente, não entende esse adolescente, essa fala desse adolescente com o seu comportamento, porque a gente vive num mundo de tela. Tá? Então, a gente vive, o espaço e o tempo está no mundo de tela. Então, é importante que você, como pessoa, você observe como é que está sendo a sua intencionalidade no mundo. Então, todo mundo aqui é Homo sapiens. E todo mundo sabe que nós todos, eu, você, seu filho, sua filha, todo mundo vai sair morto do planeta. Não é verdade? Todo mundo vai sair morto daqui. Sim. Então, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente não vai ficar mais aqui, né? Então, nesse intervalo, eu estou no mundo, eu estou experimentando esse mundo. E experimentar o mundo é experimentar o que esse mundo coloca para você. E experimentando esse mundo é você saber que às vezes está doendo mesmo, mas eu sou o sofrimento ou eu estou enfrentando o sofrimento? Agora, para isso, eu tenho que saber aonde que está a minha dor. Tem até uma música, eu não sei se é a letra, mas eu lembro do Frejá cantando, né? Que às vezes sorrir é desespero, não tem isso? Tem. Então, é esse mundo... Rir de tudo é desespero, ele fala, né? Rir de tudo é desespero. Então, é quando eu não tenho a consciência de que lugar que eu estou. E ninguém dá consciência para ninguém. Então, você, como psicólogo, seja o psicólogo clínico, até o psicólogo social comunitário, você vai propiciar um espaço através das técnicas para que essa pessoa, a palavrinha é feia, mas eu gosto do nome dela, é cônscio. Falar cônscio, né? A pessoa tem que ter a consciência do que ela está fazendo com ela mesma. Então, para isso, ela tem que viver esse presente e tem que ser presente nesse presente. Agora, só que isso não é fácil. Ainda mais hoje, né? Que a gente estava falando lá no começo, né? Hoje você viver no mundo automático, você tem que ver quantos likes. Até agora eu estava vendo no Instagram, o coraçãozinho agora ele sobe grande, né? Eles estão imitando o TikTok. Você está entendendo? Tá nesse processo todo. Agora, isso é ruim, gente? Não, é a forma como você trabalha com as redes sociais. Se você olhar, eu sou uma pessoa que estou o tempo inteiro nas redes sociais, eu coloco um pouco a minha história, né? Eu gosto de escrever crônicas. Por quê? Porque ali é um lugar em que as pessoas, elas têm a janela para o mundo. Porque as pessoas, às vezes, estão deprimidas e tristes, ali é a janela. E vocês podem prestar atenção como que é difícil quando você entra no TikTok ou no Reels, que você fica fazendo e fica rindo ali o tempo inteiro. Quando você vê, está 40 minutos, você já percebeu? Sim. Por quê? Porque esse automatismo é muito bom ver coisas boas, né? Coisas alegres, né? Pode falar. Inclusive, dando um spoiler, a gente vai receber aqui o Dr. Rafael Maciel, que a gente vai falar justamente isso, sobre como os algoritmos são criados para esse processo viciante. Pois é, e é viciante, porque, por exemplo, quando eu estava trabalhando a questão do meu luto, quando tinha perdido os meus entes queridos, então depois que eu percebi que estava vindo só coisa de luto, aquela coisa, parece que descobre. Reforça a tua bolha, né? Reforçando todo esse processo. E aí eu comecei a dar uma quebrada nisso e comecei em ir de humor, sabe? Então eu ficava lá e aí às vezes eu lá à noite mandando humor para meus amigos. A gente tem que ter consciência para fazer essa mudança, né? Que senão certeza. Quem manda na gente é o algoritmo mesmo no final, né? Porque a recompensa é muito rápida, né? Porque é aquela coisa e aí fica nesse processo. Então é muito importante que a gente busque ser autêntico, porque eles estão querendo ganhar dinheiro. Sim. Vocês estão entendendo? Quando você não paga, você é o produto, né? Você é o produto, entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado. Tomar se você frente, seja né, um produto somos. que, pelo menos, vai fazer as pessoas refletirem sobre a vida. E a gente ter aquela certeza da ambivalência, porque como você mesmo já vinha falando, nem tudo é só ruim, nem tudo é só bom. Isso. E as coisas são o que elas são. A gente é que dá o tom para elas, né? E cada organismo reage. É o que o Rogers coloca, né? Que é essa coisa de você ser você
E você... e aí é uma coisa que mexe muito, e eu demorei a entender, que você tem ali... o Sartre fala muito isso, né? Que você tem o destino de ser livre, né? E aí, como você é destinado a ser livre, isso é muito pesado, né? Quer dizer, independente do que acontece, você é livre para poder fazer as suas escolhas. Então, isso não é fácil. A responsabilidade é uma fica responsabilidade enorme, né? muito grande. Agora, mesmo com essa responsabilidade, você tem que entender o lugar que você está. Porque senão... não sei se vocês percebem, todos esses movimentos que tem na internet de autoajuda, é como se você fosse o único culpado por tudo. Então, você tem que ter habilidade, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo outro, você tem que... 5 horas da manhã você tem que fazer isso, você tem que pegar coisa de gratidão, você tem que fazer aquilo, você tem habilidade para isso. E aí, uma das coisas que eu questiono até a psicologia hoje de RH é sobre isso. Cadê os nossos clássicos, né? O psicólogo de RH, ele tem que ser psicólogo, ele não tem que ser administrador. Adoro os administradores, são excelentes, mas dentro de uma incorporação tem que ter psicólogo para poder analisar todos os processos que estão acontecendo aí relacionado à psique na relação com o social. E aí você vê que fica preso nesse sentido também. Então, são questionamentos que eu acho que é interessante trazer um povo que fala sobre essa coisa organizacional e os psicólogos que questionam realmente todo esse processo. A efetividade de tudo isso, né? E já que a gente vai falar em efetividade, Rogers, mais para o final do livro, ele começa a criticar duramente nosso sistema de ensino. Ele fala sobre a necessidade de que o indivíduo seja protagonista do seu processo de ensino. E eu tenho uma crítica dentro da faculdade, né? Mas eu como mãe também de adolescente que está em fase vestibular, essa dificuldade da gente voltar para os clássicos. Eu tenho tido muita aula que é ler um texto só, não pega um livro de um autor. Tem gente que está formando e não leu uma obra do Freud, não leu Tornar-se Pessoa. E aí eu fico com essa crítica. Do seu ponto de vista, considerando esse mundo efêmero, onde as pessoas estão cada vez com menos atenção, a gente está conseguindo melhorar o processo educacional para que a gente tenha protagonistas? Não. Seu lado de professor está mais otimista que o meu de aluno? Na verdade, inclusive, se já foram minhas alunas, eu trabalho muito as metodologias ativas, que é a responsabilidade do sujeito para a construção do seu próprio conhecimento. Inclusive, a gente está lutando, já tem uma lei federal para a inserção do psicólogo e do assistente social, né, aí na educação básica, para entender que não é só de uma forma clínica o psicólogo ou ali de saúde ou doença, diagnosticar o problema, mas trabalhar essa autonomia. Então, assim... eu já tentei, vocês lembram, eu gosto muito de diário de bordo, agora eu estou usando o PDI para disfarçar um pouco, sabe? Plano de desenvolvimento individual, sabe? Para as pessoas procurarem fazer as leituras. Então, eu gosto de clássicos, né? Não sei se chegou a ter a minha aula de desenvolvimento da pessoa idosa. A gente foi lá na velhice, Simone de Beauvoir. Eu fui questionado, né, pelos alunos, teve todo... Adolescente, eu não aguentava mais ler Bronfenbrenner. O Bronfenbrenner, né, aquelas... Sabe assim, os originais? Então, para mim é muito importante que são os clássicos, sim. Então, hoje você vai, às vezes tem aqueles livros compilados, né, de artigos de organização e etc, tipo umas revistas e tudo. E aí, uma das coisas que eu venho fazendo para ajudar são as pesquisas brasileiras. Então, eu estou buscando agora a decolonialidade. Eu acho que o termo é isso. Quer dizer, é tirar essa coisa colonial que a gente tem dos clássicos também europeus. Uhum. E trabalhar pesquisas já de brasileiros. Por quê? Porque hoje nós temos uma psicologia brasileira. Uhum. Então, ela não é mais uma psicologia baseada só na questão de ser eurocêntrica. Uhum. Tá? Colonial. Então, isso é muito importante. Eu trabalho os clássicos, mas eu estou trabalhando também essas questões relacionadas a essa outra visão. Por exemplo, dando aula de anos iniciais, eu vou trabalhar um lugar, né, do Estado em que as crianças são o lugar para adoção
e outro um lugar, um CIMEI, mas não é um CIMEI, é um centro de ensino infantil que é de pessoas que não têm vulnerabilidade social. Vou colocar essas duas realidades. Aqui tem pai e tem mãe que está ali junto. Aqui não tem pai e não tem mãe. Como é que esses jovens do primeiro período vai estar vendo essas duas realidades? Que lugar que vai ter esses conceitos? Entendeu? Então, Luciana, realmente eu vejo que com essa visão, com a questão do próprio MEC de estar puxando essas questões das metodologias ativas, por exemplo, as Senhoras do Cerrado, ela está sendo um trabalho extensionista, onde que eu estou dando aula agora, né? Que desde 98 eu faço esse trabalho voluntário, agora está dentro de uma instituição, ou seja, trabalhando essa visão maior, fazendo com que esses jovens, não só psicólogos, mas arquitetos, engenheiros, advogados, possam participar desse projeto, coloca-se aí uma esperança. E aí eu vou falar uma coisa para você que eu aprendi na vida, nesses 30 anos, mas mesmo antes, quando eu era líder jovem da igreja, que esse mesmo padre, ele não falava dessa forma da intencionalidade. Mas se eu estou cuidando de 2 ou 3 pessoas, né, então o que importa é essa intenção, a intencionalidade. Então, se eu estou ali no consultório, quantas pessoas são impactadas para a saúde mental em relação a essa pessoa? Né? E é a mesma coisa quando a gente fala de luto. Então, nesse momento da pandemia, gente, cada pessoa que morreu, quer dizer, 700 mil pessoas, mais de 20 pessoas foram impactadas com a morte dessa pessoa. Então, imagine quantas milhares de pessoas foram impactadas com essa questão de perdas, né? Então, é muito importante que a gente entenda que lá na escola, então, eu sou um Don Quixote, entendeu? Que eu fico ali, né, olhando nos olhos dos alunos, colocando os alunos para poder pensar, para poder refletir, e eu vejo que tem alguns professores que fazem isso. Ou, se não, fica aquela coisa escolástica lá de 1500, em que as pessoas são recipientes vazios, e aí vai ter problemas, como eu, como presidente do conselho, eu vejo lá psicólogos sendo presos, tá entendendo? Porque não tem uma consciência crítica dos direitos humanos. O básico. O básico que está lá nos nossos princípios fundamentais do Código de Ética, que são baseados na Carta, né, de 1945. Né? Então, assim, são situações. Então, no Conselho, nós temos 2 comissões, uma dos docentes e outras dos discentes, para poder trabalhar essa visão, porque nós somos 57 faculdades em Goiás. Somos mais de 13 mil psicólogos. Só que em Goiânia, quase 9 mil psicólogas e psicólogos. É muita gente, né? É muita gente e está formando mais de 200, 300 pessoas por ano. Então, teve ali um crescimento assim, ó, geométrico nesses 5 anos. E aí a questão das faculdades realmente entender que precisa realmente, essa fala sua foi muito importante, por isso que eu estou puxando aqui, a importância de entender que nós somos cientistas. E outra coisa, nós somos amorais, não imoral, tá, gente? Ou seja, a gente não pode julgar por questões religiosas, por questões partidárias. Você está ali para acolher essa pessoa que vem com sofrimento, você tem uma técnica, você tem um teórico que está embutido, você vai trabalhar o protagonismo dessa pessoa. O Adson, então o que é ser laico? Ser laico é isso, ser laico é você entender o lugar que te compete. Então, o lugar que te compete é você ser psicólogo. Ah, mas você pode ser religioso? Pode ser religioso, mas você vai ser lá na sua igreja, no seu terreiro, né? No seu monastério, né? Mas dentro do consultório, você tem que acolher aquela pessoa para ela poder ser protagonista, que é o que você está falando. Quer dizer, ser coerente e congruente com o que ela escolher. Não é você. E o Roger ensina muito isso. Sim. E a visão existencialista, porque o próprio Sartre e a Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, esses teóricos da década de 70, eles questionavam essa ciência das aparências, que hoje está na voga de novo.
né? E falou, não, existe a subjetividade, existem as relações que vão acontecendo. Então, não é só DSM-5, DSM-4, CID-tal, né? Que é o que a gente está embutido hoje nesse sentido. As pessoas, elas são muito mais do que um código que vai dar dentro de enquadramento, tá? Nós, na área da pessoa idosa, a gente brigou muito com a Organização Mundial de Saúde, que queria colocar a pessoa idosa como doença. É verdade. Que coisa horrorosa, a gente brigou o mundo inteiro. Não, isso é um processo natural de envelhecimento, né? Que as doenças da senilidade, elas podem acontecer ou não com as pessoas. Você vê Fernanda Montenegro, longeva daquele jeito, tá ali decorando, a dona Emiliana, que eu acabei de ver um áudio dela, ela super empolgada, 94 anos, decorou o texto todo. Né? Então, assim, obviamente tem a dificuldade, a gente vai ficando careca, vai ficando, Lógico. né? Vai ficando com cabelo branco, né? Mas isso é o processo natural. Então é muito importante que a gente entenda, como psicólogo e psicóloga, que o lugar nosso é um lugar muito precioso. E aí eu vou trazer uma outra coisa que o Rodolfo Petrelli falou da nossa responsabilidade, que a gente trabalha com a psique humana, com a mente humana. E aí deixar, viu, para vocês aí, psicólogos, alunos, estudem e veja quem foi psique. É super interessante a história da psique, né? Porque a psique era uma humana e ela se tornou deusa porque ela conseguiu fazer algumas coisas. Então esse é o processo psicológico, a gente torna-se responsável pela nossa história, né? E ele falava que o psicólogo é isso, você vai trabalhar com a psique humana e a gente vai ter acesso com a fala do sujeito, entendeu? E com os testes que tem que ser testes realmente comprovados cientificamente. É isso que a gente tem. A gente não tem uma lupa, né? Se está ali, vamos fazer uma videolaboroscópica, uma cirurgia, né? Tá lá, você está vendo o negócio. A gente não, é a fala do outro. Isso. Então, se eu tiver enviesado com o meu julgamento, por isso que eu falei que a gente não pode, entendeu? Eu não vou conseguir enxergar essa pessoa. Sim, com certeza. Entendeu? Watson, o livro é de 61, né? Uhum. Muitas décadas depois, ele é tão atual em grande parte, mas a gente vê muitas mudanças no mundo, né? Acho que principalmente como a psicologia era vista na ocasião e como ela é vista hoje aos olhos da população em geral, né? Do leigo. Como você vê essa mudança aí, já que você andou esse caminho, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, ainda era muito difícil. Eu acho que a pandemia abriu muito caminho para o psicólogo, né? Acho que hoje não tem mais aquilo de, nossa, por que eu vou no psicólogo, não sou doido? O acho estigma, que já não né? tem mais esse estigma, né, da busca. Eu acho que hoje está todo mundo muito interessado mesmo em se autoconhecer, em buscar melhores... não é nem saúde mental mesmo, né? Assim, qualidade de vida de uma forma geral, né? Mas não era assim. Como você vê esse processo? Você vê essa mudança tão clara? Vejo essa mudança, principalmente depois da pandemia. No meu consultório apareceram muitos homens, né? Porque a pandemia, ela mostrou para as pessoas que é findável, que pode morrer. Então, saiu muito desse automatismo que a gente estava vivendo e a questão da própria crise financeira. Tá? Então, essas pessoas, elas adoeceram, né? As pessoas ficaram muito em casa. Os pais entenderam, né, que não terceirizavam muito, né? Tá voltando de novo, né, gente? As pessoas se obrigaram a conviver com aqueles que tinham que tinha que colocar, né, para outro lugar. Então, é tanto que, por um lado, teve um aumento aí de separações, mas, por outro lado, também muitos casais perceberam o vínculo afetivo, né? Então, a pandemia, ela trouxe esse lugar de encontro, como teve também um crescimento muito alto de feminicídio, de violência doméstica, né? Eu lá na presidência do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, muitos idosos tendo aí a violência patrimonial e econômica, porque os filhos vieram para casa, então eles tiveram que pagar as contas, e aí a própria individualidade, porque antes
a gente trabalhava o ninho vazio, agora o ninho está cheio. Então, são N situações que começaram antes da pandemia em 2008, tá, gente? Com a crise econômica, porque a gente acha que as coisas começaram agora. E aí é importante que Rogers, o Russo, esse pessoal todo, eles também viviam a época de mudanças também. Então, se você for olhar os poetas alemães da década de 60, você vai ver tudo isso que a gente está vivenciando agora, que eles estavam sentindo, a Europa estava sentindo essa pressão, né, de algum tempo depois da guerra, né, essa coisa pessimista, essa coisa toda voltada para a questão de rótulos, essas coisas. E aí, quando surgiu também a luta antimanicomial, né? E aí você vai ver isso, Desjur, na hora que ele coloca e critica a forma como as organizações utilizavam ali, porque é um dos textos ótimos para psicologia organizacional, tá? O Desjur, né? Que se não me engano, é amor e sofrimento, alguma coisa de sofrimento. Trabalho e sofrimento. Que aí são as telefonistas que eram obrigadas a produzir com sofrimento, é muito triste. E hoje você vê uma rotatividade também das pessoas que trabalham em call center, que trabalham também com a dor. E isso acontece, né? Aqui no estado de Goiás, a questão é de trabalho análogo a escravos, né? Então, a gente tem coisa que é moderna, como a gente está aqui no podcast, mas tem gente que está lá agora, nesse momento, sendo ultrajada. Só que hoje nós temos uma visibilidade maior, que são as redes sociais. E isso trouxe à tona algo que sempre aconteceu. Tá? Então, de repente, acontecia na minha época, eu vou pegar você lá depois da escola. Tá entendendo? Sempre teve bullying. Bullying, gente, não é algo que é mimimi. Você, às vezes, pode ser chamado gordinho, isso, aquilo, outro, mas passa rápido. Mas o bullying é quando uma coisa é frequente. E isso gera N problemas. Aí você vê, tem pessoas que falam, não, eu passei por isso, mas eu me dei gente. Quando fala essa frase, me deu gente, pessoa que fala que me deu gente é quem tem carro, quem tem casa, então eu me dei gente. Mas eu me dei gente que o limiar de frustração é baixo, que eu brigo no trânsito, ou que eu não dou conta de falar com o meu chefe, mas tem dinheiro, mas me dei gente. Mas e aí? A gente sabe que a felicidade ela está atrelada com as necessidades básicas. Tá? Depois que passa as necessidades básicas, os cientistas já colocam que não tem nada a ver ser feliz. E ser feliz é você poder chorar por onde está doendo. Tá? É você entender que você tem a felicidade de chorar pela dor da morte da sua mãe e não sentir culpado porque não ajudou, porque ficou lá querendo dinheiro e não dava tempo para estar com essa mãe. Então, você vai ter a dor da saudade. Então, Rogers, né, e esses autores dessa época, e os poetas, eu gostaria tanto que vocês lessem os poetas. Até eu fiz uma crônica sobre os poetas, né, nessa fase em que eu embebedei, né, com isso, né, e a forma como esses autores que eram excluídos da sociedade, o Cazuza e seja outras pessoas... o próprio Manfredini, né, o próprio Legião Urbana lá, né, o Renato Russo, e eu falo Manfredini por causa da história dele como pessoa, né, que levou ele a toda essa escrita, traz a importância dessa coerência e que a gente, como psicólogo e psicóloga, tem que acolher sim a diversidade, tem que acolher essas pessoas que se sentem sozinhas, essas pessoas que estão num lugar que pode conectar com alguém que está lá do outro lado do mundo, mas não consegue conectar com quem está próximo. Então, a nossa profissão, gente, vocês estão vendo como é que eu amo, tá? Mas é maravilhosa. Não é mesmo, linda, gente? E aí é linda, mas aí eu tenho sempre a máxima, né? Que é a minha história religiosa, né? Queira ou não, toda festa de família, eu falo, ainda que falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O próprio Renato Russo fala sobre isso, sobre Coríntios. Então, na verdade, eu sim tenho que ter uma razão, né? Então, eu amo a minha profissão, né? Mas se eu não tiver a razão ou a ciência, ou vice-versa, eu não vou conseguir acolher essas pessoas. Sim. Então, isso é muito importante.
Bom, acho que a gente já pode caminhar para o fim. Prof, você não tem ideia da minha gratidão de estar aqui. Até antes de começar, a gente falava de que você falou tantas vezes para mim, tome posse da sua vida. Isso aqui é uma das posses que eu estou tomando. Eu já me emociono. Tinha que te receber. E como a gente está em rede social, acho que você pode vender seu peixe também. Acho que depois da sua fala, muita gente que, se ainda não te conhecem, apesar de que eu acho que a audiência vai vir por sua causa, que te procura, onde que te acha em redes sociais e tudo mais. E se você tem uma mensagem final que você quer? É o que eu quero. Primeiro, eu fico muito feliz, Luciana, de você estar aqui. A Carol também, que foi minha aluna, né? Eu sou professor desde 1998. Então, eu tenho uma história com a academia, isso é muito importante para a minha vida profissional, né? Realmente, né, eu atendo em consultório e eu fico muito feliz de acolher quem, né, me procurar. E aí eu estou nas redes sociais, que é o Adson Arantes Gama, né? Eu acho que vai estar escrito aqui, né? Meu nome direitinho. E eu tenho o meu telefone, que é o meu WhatsApp, que é 629-8124-5382. Por favor, depois das 10 horas, não me mandem nada, tá certo? Também precisa descansar, eu né? tenho que descansar. Vamos trabalhar o silencioso no seu celular. Isso. Mas uma coisa que eu acho que para quem tem 60 a mais, procure a gente lá no IPOG para trabalhar com a Senhora do Cerrado. A gente está fazendo uma nova peça que chama Invisibilidade, né? Que é um texto escrito a várias mãos, né? Eu também como roteirista, e tem minhas alunas e as histórias das senhoras. Então a gente está no momento de acolher novas atrizes, mas o Adson, eu não sei, não tem problema, vai lá, quando você vê, você está cantando, você está falando, isso é aos poucos que as coisas vão acontecendo. Então eu vejo outra coisa que é importante, né? Você que está vendo e está se sentindo agredida, que você está se sentindo maltratada numa relação abusiva, diz que 100 ou 180, qualquer idade, qualquer gênero, qualquer identidade, né? Independente se você está sentindo aí sendo violentado por vários tipos, seja por negligência, seja por violência física, né? Por patrimonial, econômica, você diz que 100 ou 180 que a gente vai estar aí, tem ali os grupos que vai atender. Então, acho que é muito importante que você olhe para a pessoa que está do lado de você, como eu estou aqui com vocês, olhando nos olhos de você, e dizer, eu te amo, tá? Sem medo de falar, eu te amo, e é essa mensagem que eu coloco para vocês, que eu brinco que eu sou facinho. E amar o outro significa ter a coerência e o respeito. Então, a gente vive um mundo muito de intolerância. Então, quando você respeita o outro, vai mais do que a tolerância. Porque a tolerância é algo ainda que é vertical. Eu tolero você porque você é meu filho, porque você é minha amiga, mas na hora que tem um conflito, aparece lá o fight, né? Que o povo fala hoje, né? Então, é importante você trabalhar o respeito. E primeiro se chama o respeito por você mesmo. É essa a mensagem. Respeita você. Se você não está dando conta de olhar as suas coisas, procure ajuda. Mas não tem grana. Gente, tem as faculdades, aqui em Goiânia tem várias faculdades que tem clínica e escola, vocês procuram. Tem os CAPs, tá? Tem as UNAs, tem os CRAS, que você pode chegar, olha, eu preciso de um encaminhamento para aquele lugar, né? Para que você realmente busque essa qualidade de vida, tá certo? Mas o que importa é que todos nós tenhamos aí uma saúde mental da melhor forma. E aí é importante, gente, você não é culpado por essa depressão que você está sentindo, por essa ansiedade. A gente está vivendo um mundo muito complicado. É difícil acordar de manhã, tá? E se você não está conseguindo manter esse equilíbrio, não tenha problema. Procure ajuda. Eu já falei os lugares, tá? E obrigado, viu, meninas? Isso mesmo, muito obrigada, viu? Foi um prazer aí, nosso primeiro convidado. Um super convidado, assim, viu? Muito obrigada. E a gente conta com você aqui de novo. Com certeza, a gente pode pensar outros livros. Tema que não falta também. Vou ter o maior com prazer. certeza tem muito a nos contar aí, né? A nos ensinar. Você já tem um motivo a mais para se inscrever no canal, para dar o like e ficar atento aqui, porque o Adson pode voltar a qualquer momento. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Tchau, gente. Beijos.